Quanto de capital social você precisa para abrir uma empresa? Muita gente me pergunta, tá aí, qual é o capital social que eu preciso colocar na abertura da microempresa, do MEI, da empresa de pequeno porte? Qual que é o capital social necessário que eu preciso colocar no meu contrato social quando eu estou fazendo a abertura da empresa? Eu sou Altair Alves, contador e CEO da Soluzione Contábil, do Gerando Empreendedores. E hoje o Gerando é um dos maiores apoios para a micro e pequena empresa no Brasil. Então, além de se inscrever e ativar as notificações do canal, convida mais amigos empreendedores para vir para a família Gerando Empreendedores e a gente poder chegar a mais pessoas também. E gratidão por isso, tá? Pela sua ajuda em relação a isso. Grande parte das pessoas quando vão abrir empresa ficam presas, né, nessa questão de capital social. Por quê? Porque ela fala o seguinte, pô, Thaí, o que é o capital social? Primeiro vamos entender, o capital social, dentro do contrato, é uma forma onde você se compromete não só com a própria empresa, mas com terceiros e com os stakeholders, que a gente chama de todas as pessoas envolvidas no seu negócio, que você tem uma responsabilidade sobre aquilo. Então, quanto maior o capital social, maior você está dizendo que a sua empresa tem responsabilidades em arcar com aquela dívida ou com algum problema que você tiver no futuro. Então, está tudo relacionado ao capital social. Então, quanto menor o capital, menor o comprometimento da empresa com terceiros em relação à responsabilidade, né, financeira. E a gente sabe que existe algumas atividades que a própria legislação obriga que você tenha um capital social alto no ponto de vista. Por exemplo, você vai fazer licitação. Dependendo do tamanho da licitação que você tem com o governo, você tem que ter um capital social alto para poder comprovar que você tem condições de entregar e de se responsabilizar por aquilo. Não só para o governo, mas qualquer outra empresa privada. Grande parte, né, do capital social de empresas privadas, por exemplo, se você vai fazer segurança patrimonial, você tem lá um valor mínimo que é alto também para você poder abrir uma empresa. Por quê? Porque existe a regulamentação para isso. Empresas de mão de obra, de terceirização de mão de obra, também você precisa ter um capital social elevado, com valor bem elevado, para comprovar tudo isso. Quando você tem uma empresa que não exige essa necessidade do capital social alto, o capital social fica exclusivamente como capital de giro, ou seja, o dinheiro que você precisa colocar na empresa para você poder gerar dentro da sua empresa, suprir a necessidade, né, que você tem inicial, até que o teu faturamento equipare ali com as suas despesas, que é o ponto de equilíbrio, e a partir dali a sua empresa toca por conta própria. Então eu vendo, eu faturo e eu consigo pagar minha despesa. Não preciso de entrada de sócios de dinheiro para poder tocar meu negócio. Então, quando você começa o negócio, o teu capital social é o dinheiro que você precisa até chegar num ponto de equilíbrio. Esse seria o natural. Altair, eu posso colocar dinheiro? Você pode fazer aumento de capital, você pode fazer um empréstimo de sócios para a sociedade, mas você não pode ficar mais colocando dinheiro e depois tirando sem uma documentação, sem uma comprovação, porque aí você vai misturar pessoa física de jurídica. Então você não consegue fazer isso, tá? Então o capital social você vai colocar o valor que você precisa. Você pode colocar o prestador de serviço que vai prestar a sua própria mão de obra. Ele pode colocar R$5.000, R$1.000 de capital social, porque ele não vai precisar faturar, ele não tem despesa fixa ali, grande, até ele faturar, ou às vezes ele já tem até um serviço para faturar, já vai entrar um dinheiro na empresa. Lembrando que você deve abrir uma conta jurídica, tá, para a sua empresa. Nunca opera com a sua empresa com conta de pessoa física, que aí você está misturando pessoa física com jurídica, perdendo essa personificação jurídica, e você pode ter problemas no futuro, tá certo? Por quê? Porque você misturou pessoa física com jurídica, você não tem uma segurança patrimonial das sociedades limitadas, você perde isso daí. Então, muito atento. Então, o capital social é isso, e você vai poder colocar a integralização no ato, ou seja, da abertura, ou eu vou integralizar uma parte no ato, uma parte daqui a 6 meses, outra parte daqui a 1 ano, você pode colocar isso também em contrato social, quando a gente fala de integralização de capital social. Não precisa ser no momento, na hora. Com exceção da Eireli, que você, quando abre a empresa Eireli, que é a empresa de responsabilidade limitada, individual de responsabilidade limitada, você precisa integralizar sem salários mínimos, ou seja, você precisa colocar o capital social ali na empresa de 100 salários mínimos, e aí você não tem como fugir disso inicialmente. Mas a limitada você pode parcelar desde que esteja dentro de contrato esse parcelamento da integralização do capital social, tá certo?
Precisando de abrir empresa, precisando de contabilidade, você já sabe, primeiro link na descrição, pode me chamar, chama a nossa equipe, nós estamos aqui preparados para te ajudar a ter sucesso empresarial em todo o Brasil. Fica com Deus e até nosso próximo encontro, que é amanhã, hein?